Bom, antes de começar essa aula, eu queria dar um aviso para vocês, que é o seguinte: a minha opinião sobre esse assunto pode não ser a mesma opinião do seu orientador. Então, por isso eu vou pedir que depois que você assistir esse vídeo, você converse com ele para ver o que ele pensa, tá? Porque pode ser que ele não concorde. Se ele não concordar, pondera ali a opinião das duas pessoas e veja ali como é que você vai se posicionar e tire as suas próprias conclusões. Antes de responder a essa pergunta, se precisa de citação para tudo, eu acho que a gente precisa entender o motivo do texto acadêmico ser construído fazendo referência a outras obras. Então, é porque esse sistema, ele permite que o leitor consiga reproduzir o caminho que uma informação percorreu até chegar ao seu texto. Assim, eu falei informação para simplificar. A informação que eu estou dizendo pode ser uma teoria, pode ser um dado histórico, enfim. É um sistema que permite que o leitor consiga rastrear a origem daquilo que ele está lendo. Então, a função desse sistema não é dar credibilidade para o seu texto. Por exemplo, fulano de tal, que eu usei como fonte, é uma pessoa muito reconhecida, não é um argumento de autoridade. Então, a ideia não é que você use as citações para mostrar que o teu texto tem credibilidade. O foco é sempre o leitor. É para que ele consiga reconstruir o caminho para conseguir acessar a obra original da onde você tirou a informação. Então, assim, se um leitor encontra um trecho onde ele lê, por exemplo, segundo o fulano de tal, a evasão escolar no Brasil vem aumentando desde 2020. Bom, o teu leitor, quando ele pegar essa pesquisa, essa obra do fulano de tal, que foi escrita depois de 2020, provavelmente, né? Ele vai encontrar uma pesquisa que fale sobre o aumento da evasão escolar no Brasil. Se ele encontrar uma pesquisa que fale sobre outra coisa, vai estar frustrando as expectativas do leitor. É só dessa forma, tá, que o leitor consegue confiar, nesse caso, que a evasão escolar está aumentando no Brasil. E assim, caso ele considere um problema relevante, ele vai lá e toma as ações dele para tentar mitigar esse problema. É basicamente assim que funciona a ciência no Brasil e no mundo. Então, a gente tem uma forma de construir os textos de maneira que as pessoas possam continuar de onde a gente parou. Então, é nesse momento que eu acho que a gente precisa se perguntar se a citação é a única forma de assegurar essa confiança. Porque a citação está ali para que a gente consiga ajudar a fazer o link entre o nosso texto e uma informação que veio de outra pessoa. Bom, a minha resposta para isso é que não é, a citação não é a única forma. Então, por isso que eu acho que tem momentos em que a gente não precisa fazer uma citação. Quando que eu acho que a gente não vai precisar? Por exemplo, quando a gente está falando alguma coisa que é do senso comum. O senso comum, que é uma coisa que talvez assim seja um pouco menosprezado, uma coisa que assim, não é científico. Na verdade, é um conjunto de saberes que permitem que a gente funcione em sociedade, né? Tu imagina se para cada coisa, para cada decisão que a gente vai tomar na vida, a gente precisasse fazer uma análise para conseguir verificar se aquela informação que a gente está usando para tomar uma decisão está certa ou não. Então, o senso comum é uma coisa que permite que a gente tenha uma vida normal. Eu acho que se a gente está escrevendo TCC, como eu recomendei em outra aula, pensando num público definido como os teus colegas de profissão, eu acho que no final da graduação tu já tem condição de identificar o que faz parte ali do senso comum daquele grupo profissional. Então, quando o que tu estiver falando, mencionando no teu TCC, fizer parte desse conjunto de termos ou conjunto de ideias, eu acho que não precisa fazer uma citação, porque é um conhecimento que é amplamente compartilhado dentro desse grupo ao qual tu vai pertencer muito em breve, né? Para dar um exemplo assim, tá? Que aí eu vou usar um exemplo do design, que como eu já falei para vocês,
é o curso onde eu atuo como orientadora e como professora. Bom, todos os semestres têm TCCs da área de animação. Tá? É um tema super comum. E às vezes os alunos eles ficam preocupados em definir o que é animação. Não sei, isso é preciso? Será que isso é necessário? A gente consegue pensar numa definição de animação em termos de quantidade de quadros por segundo e não sei o que, mas quando eu falo animação, quando eles falam animação, todo mundo sabe sobre o que a gente está falando. Então, nesse caso, acho que nem precisa fazer essa definição. E ainda falando assim desse caso bem específico, tá? Dos TCCs sobre animação no curso de design, também é bem comum encontrar descrição dos diferentes tipos de animação. E aí tem um negócio bem curioso que acontece, porque essa área ela avança muito rápido, né? Porque ela está muito ligada não só com desenvolvimento criativo e econômico, mas também com desenvolvimento de ferramentas de software e tal. É muito mais difícil para um livro, por exemplo, ter a informação mais atualizada. Então, o que acontece? Eu vejo nos TCCs diferentes categorias de animação sendo usadas como referência num livro que está claramente desatualizado, sendo que os próprios autores, os próprios estudantes que escreveram o TCC sabem muito bem que tem vários outros tipos de animação que não estão listados ali. Aí tu pergunta, por que tu não colocou esses tipos aqui que tu sabe que existem? Ah, porque eu não encontrei nenhuma referência. Eu acho que isso é meio um pouco sem sentido, assim. Eu não sei se isso acontece em todas as áreas, mas eu não duvido que isso aconteça, exemplos parecidos aconteçam em outras áreas também, sabe? E ainda, eu acho, tá? Na minha opinião, uma outra situação em que não precisaria usar referências, usar citação para que tu embase uma afirmação, que é quando tu consegue ligar os pontos, que é quando tu consegue fazer o nexo entre todas as informações que tu está usando para construir a tua argumentação. Então, nesse caso, eu acho que dá tranquilamente para prescindir de usar citações. Tu pode se encontrar nessa situação várias vezes. Tu não precisa se imaginar que tu está na fronteira do conhecimento para não ter uma referência para usar. Tem vários temas que talvez não tenham sido suficientemente explorados, que os efeitos, a descrição, o funcionamento daquele caso assim não tenham sido suficientemente compreendidos, consolidados, e talvez a gente não tenha um ponto de vista publicado sobre aquilo. Então, nesses casos, por exemplo, eu acho que é completamente correto se tu conseguir fazer a ligação de todos esses pontos, se tu conseguir demonstrar com a tua argumentação que tu consegue fazer o nexo entre diversas informações. E eu acho que a gente também pode pensar num exemplo para isso, e de novo eu vou falar num exemplo do design, que é um assunto assim que agora, nós estamos em dezembro de 2022, que está começando a ser muito discutido, que são os impactos da inteligência artificial no trabalho do designer. Não tem assim nada consolidado a respeito disso, não tem nenhum volume especial de uma revista super conhecida, não foi tema de nenhum congresso, porque é uma coisa que está acontecendo agora, uma coisa que as pessoas estão se perguntando, nossa, como é que vai ser o meu futuro profissional se eu vou ser substituído por um software? Tá, aí nesse caso, o que a gente faz? A gente cruza os braços e espera alguém publicar um artigo para a gente saber o que a gente pensa? Eu acho que não, acho que esse é exatamente um caso em que, se tu tem ligação de fazer um nexo entre as diversas informações que estão dispersas por aí e a partir daí tu consegue formar uma argumentação, eu acho que sim, tu pode colocar a tua opinião, colocar o teu posicionamento a respeito desse tema. E eu acho que a gente podia também finalizar essa aula com um negócio que eu já escutei em algumas bancas. Graças a Deus nunca ninguém disse isso para mim, porque eu acho que é um negócio que derruba, assim, não tem sentido,
que é uma coisa mais ou menos assim, quem você pensa que é para dizer alguma coisa? No sentido assim de que não, tu não é ninguém, tu és um mero estudante de graduação, mestrado, etc. Como é que tu pode querer dizer alguma coisa sem ter uma referência por trás? Isso aí, no fim das contas, é um mau uso daquele argumento de credibilidade de autoridade que a gente usa para dar credibilidade para aquilo que a gente está dizendo, para aquilo que a gente está fazendo. Eu, pessoalmente, não gostaria que isso não fosse usado em nenhuma situação. Só que ele é uma saída muito fácil para um problema super difícil, que é a gente conseguir ter confiança naquilo que está lendo, né? Então, paciência, provavelmente essa situação do argumento de autoridade vai existir para sempre. Só que ele tem um lado muito negativo, né? Que ele dá uma credibilidade para a fonte que talvez ela não tenha. E a gente já discutiu bastante sobre essa questão da credibilidade da fonte, porque eu estou sempre falando com vocês a respeito do sistema de revisão por pares, né? Então, às vezes é preferível, eu acho inclusive preferível, não usar uma fonte na qual eu não confio, uma revista mal qualificada, um livro de uma editora que eu considere que tem práticas pouco éticas. Então, se eu só tenho essas referências, eu não tenho nenhuma. E aí, o que eu faço? Acho que nessas situações pode ser que o teu orientador não concorde. Eu incentivo que vocês tenham uma conversa e avaliem. E mesmo que ele não concorde, pensa assim, o autor do TCC é você. Então, se tu quiser fazer um exercício, eu acho que vale a pena, tá? Os argumentos são esses, mas a decisão no final das contas é tua, né?